Alguém não autorizando. Oficialmente, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma dessas nossas aulas remotas. E hoje uma aula especial porque nós estamos ainda tentando entrar na prova do Enem. Estão vendo que está numa batalha judicial, vai ter, não vai ter prova, estou com Covid, não estou com Covid, tem todo esse sistema. Então vamos aguardar aí as próximas horas para ver o que vai ser decidido aí. Eu acredito que, de alguma forma, a prova vai acontecer. Então, nós estamos nos preparando justamente para esse tipo de procedimento, para a prova que vai acontecer, pelo menos Ciências da Natureza, no outro domingo, no domingo da semana que vem. Então, o que nós vamos ver hoje? Semana passada, eu havia iniciado uma boa parte de revisões envolvendo a parte de estequiometria, leis ponderais, teoria atômico-molecular, e eu comecei a falar sobre ligação iônica, covalente e metálica. Fizemos alguns exercícios aí na tela, então convido vocês agora a acompanhar uma outra relação. O que acontece? Semana passada tinha uma lista de exercícios, provavelmente vocês devem ter feito essa lista. Agora, lá no seu caderno do A Mais, eu fiz uma outra lista, só que essa lista agora engloba essa semana e a semana que vem. Já deixei as duas na mesma lista. Então, são 40 exercícios, 20 para cada semana, com os seus devidos gabaritos. A primeira questão que eu quero revisar com vocês é a questão 1 dessa nova lista. Professor, mas eu não tenho essa lista. Não precisa, eu trago aqui ela na tela, embora a prova do Enem é uma prova com questões longas, que são mais, visualmente, mais difíceis de trabalhar, mas visualmente, bem claro. E aí eu vou intercalar um pouquinho a lista da semana passada e a lista dessa semana para trabalhar alguns temas essenciais. Se você não tem essa lista agora disponível, não se preocupe, eu vou fazer a leitura aqui, mas só anote aí nos seus cadernos que é a questão 1 da nova lista, semana 2 e 3, que é isso que você vai encontrar no seu caderno do A Mais. A questão fala assim: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas. Você já vai começar a revisão de química orgânica daqui a pouco, mas ainda não é química orgânica. Vocês vão entender o porquê. Com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada. Com base em suas temperaturas de ebulição, o quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, o que nós temos nesse quadro? Fração 1, até 20 graus Celsius, gás natural e gás de cozinha GLP. Frações que vão de 1 a 4 carbonos. Essa é a parte essencial. Fração 2, faixa de temperatura de 30 a 180, a gasolina de 6 a 12 carbonos. Faixa 3, de 170 a 290 graus Celsius, querosene de 11 a 16 carbonos. E a faixa 4, de 260 a 350, óleo diesel, que vai de 14 a 18 carbonos. Então, vocês estão percebendo que eu estou com faixas que aumentam a temperatura de ebulição, e repare que essas faixas, elas, à medida que aumenta a temperatura de ebulição, vai aumentando a quantidade de carbonos. E aí vem a pergunta. Aí vem a fonte de onde foi retirado. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperatura mais elevadas, por quê? Então, lembrei. Fração 1 até 20, fração de 30 a 180, fração 3 de 170 a 290 e a fração 4 de 260 a 350. Se você for analisar essa fração 4, ela tem de 14 a 18 carbonos. A fração 3 de 11 a 16, 6 a 12, 1 a 4. Percebe-se claramente que nessa tabela, à medida que eu vou aumentando a quantidade de carbonos, vai aumentando o ponto de ebulição. E por que aumenta o ponto de ebulição? É aí que entra agora o caderno de anotações. É aí que entra as suas folhas, quem está fazendo anotações para fazer a lembrança. Para domingo da semana que vem fazer a prova, começa a revisão aqui. Então, olha só. Na semana passada, vocês viram e provavelmente anotaram ligação iônica, covalente e metálica. Já vou adiantar. Quando eu falo em compostos orgânicos, sempre a ligação é covalente, sempre. Porém, NaCl,
cloreto de sódio, sal de cozinha, aí você vai encontrar açúcar no nosso dia a dia, são substâncias que apresentam-se no estado sólido. E algumas dessas substâncias têm altos pontos de ebulição. Por qual motivo isso é mostrado para o nosso sistema matemático ou para o nosso sistema químico? Tem a ver com a polaridade que a molécula apresenta. Só que antes de falar na polaridade das moléculas, eu preciso que vocês recordem polaridade das ligações covalentes. Polaridade das ligações. Eu estou falando numa estrutura intraatômica, ou seja, dentro do próprio átomo. O que nós vamos encontrar que vai possibilitar essas ligações entre os átomos? Então, estou agora falando em interações interatômicas. Ligação iônica, covalente e metálica. Então, a primeira parte que vai me interessar é o seguinte, ó. Quando os átomos forem iguais, ou seja, 2 átomos de cloro, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de carbono, não há diferença, aliás, a diferença de eletronegatividade entre os átomos iguais, ela é zero. Portanto, quando os átomos forem iguais, ligação covalente apolar. Prefixo A, não tem polo. Professor, mas por que quando eu tenho átomos iguais, a ligação é apolar? Porque entre 2 átomos iguais, a diferença de eletronegatividade, ela é zero. Por isso que envolve esse conceito químico e matemático. Porque vocês vão trabalhar já. Diferença de eletronegatividade, vocês vão trabalhar com polaridade envolvendo vetores, física vai entrar. Então, é um modelo químico, físico e matemático. Por isso que vai trabalhar com esse sisteminha aqui. Tem pergunta? Muita gente aqui. Intratômica ou interatômica? Tanto faz, a Helena. Não importa, pela língua portuguesa, intratômica ou interatômica, aliás, aqui nós estamos falando em interações interatômicas, interátomos, ou seja, entre átomos. Então, a pergunta agora entendi. Então, quando eu estou falando nessas polaridades, estou falando em ligações interatômicas, ou seja, entre átomos. É aí que entra a nossa situação. Já a gente vai falar em intermolecular, intermoléculas, ou seja, entre as moléculas. Mas aqui estou falando entre os átomos dentro da molécula. Então, átomos iguais, ligação apolar e, obviamente, átomos diferentes, ligação covalente polar. Bem fácil, fiz um esquema até para vocês terem uma facilidade na hora de compreensão. Então, olhem bem, existem 2 tipos de polaridade, só refazer aqui. Quando eu estiver falando entre os átomos, interatômico entre os átomos, eu estou falando em polaridade em ligação polar e apolar. Quando os átomos forem iguais, ligação apolar. Quando os átomos forem diferentes, a ligação é polar. E outra coisa importante aqui, ó, todas as ligações iônicas são polares. Todas as ligações iônicas são polares, que é uma coisa óbvia. A ligação iônica envolve o quê? Íons. Eu já tenho alguém com carga positiva e alguém com carga negativa. Eu já tenho um polo positivo e já tenho um polo negativo. A ligação iônica ocorre pela atração das cargas opostas. Então, primeiro quadro, primeira informação para vocês anotarem aí. Polaridade das ligações. Ligação iônica covalente. A ligação metálica não vai aparecer aqui, porque a ligação metálica só tem metal. E se só tem metal, toda a parte da ligação metálica vai ser polar também, porque eu preciso que os elétrons se locomovam, o mar de elétrons, a nuvem de elétrons. Mas, quando eu vou falar em fórmulas de compostos químicos, a ligação metálica é só o símbolo do metal, é só o ferro, só a prata, só o ouro. Agora, o que dá mais confusão em prova, geralmente, é ligação covalente e a iônica. Todas as ligações iônicas são polares, todas, sem exceção. E quando eu estiver trabalhando com ligações covalentes, se os átomos forem iguais, apolar. Se os átomos forem diferentes, polar. Ponto, resolve. Então, um esquema fácil para você lembrar na hora da prova. Agora,
Tem um outro probleminha de polaridade. Eu vou falar agora sobre polaridade molecular. Polaridade molecular. Só que eu preciso dessa polaridade interatômica para entender a polaridade das moléculas. Só que eu coloquei um pequeno texto aqui, fácil, anotem isso, que isso aqui é importante. A polaridade de uma molécula que possui mais de 2 átomos é expressa pelo vetor momento de dipolo resultante. Não é bonito, hein? Vetor momento de dipolo resultante. Só que nas provas, eles não vão colocar essa frase toda aqui. Na prova, eles chamam isso de vetor dipolar, vetor momento dipolar, ou simplesmente vetor dipolar. Ó, nada mais. Não precisa mais se preocupar com isso aí. E o que é esse vetor? Esse vetor, ele vai ser criado através de uma diferença de eletronegatividade. Tem a temperatura de ebulição maiores, depende do composto, João. Ali a tua pergunta é importante, mas normalmente os compostos iônicos, eles apresentam pontos de ebulição maiores do que os compostos covalentes. Geralmente. Então, veja bem, se eu pegar cloreto de sódio, sal de cozinha, o ponto de ebulição do cloreto de sódio é acima de 1.400 graus. Se você pegar o açúcar em casa, o açúcar ele nem tem ponto de ebulição. Por quê? Porque ele carboniza antes de entrar em ebulição. Mas de uma forma geral, os compostos iônicos têm pontos de ebulição maiores do que os compostos covalentes. Só que entre os compostos covalentes, é aí que vem uma outra situação. Mas essa resposta, ela já vai ser respondida pela matéria. Então, João, aguarda um pouquinho que já você vai responder isso para mim. Então, lembrei. Para você trabalhar a polaridade molecular, você vai depender primeiramente disso daqui, ó. Também essas letras uma de qualquer maneira. Depende da sua geometria molecular e da diferença de eletronegatividade. Anotem aí. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses 10 elementos é obrigatório, você precisa tentar memorizar. Professor, tem alguma frase, tem várias frases ridículas que vocês provavelmente já devem ter ouvido em algum momento da vida. Uma frase clássica: fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Meio ridículo, tá? Mas funciona para você fazer a lembrança. Então, fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica estão nessa frase ou nessa linha. Professor, eu tenho que decorar isso? Sim, você vai ter que decorar isso. Isso aqui é uma obrigação a partir de agora. E aí o que acontece? Então, para você determinar a polaridade de uma molécula, eu preciso saber a geometria, se a geometria é linear, é angular, mas isso acho que o Jamal já deve ter comentado, ou vai revisar com vocês. E da diferença de eletronegatividade. Tá, professor? E como é que eu vou saber se a molécula é polar ou apolar? Para saber se é polar ou não, se esse vetor for nulo, ou seja, se os vetores se anularem. Então, como assim se anularem? Se você pegar um vetor da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, com mesma força e intensidade, repare que as forças se anulam. Ou então, pegue seu braço direito e puxe com o braço esquerdo com a mesma força e intensidade. Perceba que você faz força, mas os braços não se movimentam. Aí eu estou tendo anulação ou anulamento de vetores. Agora, se essas forças não se anularem, se esses vetores não se anularem, eu vou ter uma molécula polar. Então, resumindo, isso aqui era 2 semanas de matéria lá no nosso sistema de aulas. Então, para você determinar a polaridade de uma molécula, eu preciso saber a geometria e essa diferença de eletronegatividade para criar os vetores. Professor, se tem como exemplificar? Tenho. Estou esperando o povo anotar bem aí, mas o primeiro exemplo que me interessa é a molécula do gás carbônico. Então, a molécula do dióxido de carbono, CO2, se vocês lembrarem a parte de geometria, repare que eu tenho 1, 2, 3 átomos apenas, é uma molécula triatômica, e o átomo de carbono não tem elétrons livres. Portanto, a molécula de gás carbônico é uma molécula linear. É uma molécula linear.
Aí o que acontece? Era geometria, e o que é geometria molecular? Então, a geometria da molécula pode ser linear, angular, piramidal, tetraédrica, trigonal, toda aquela parte que o Jamal ou vai trabalhar com vocês ou já trabalhou. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer algumas pequenas lembranças. Quando as moléculas forem triatômicas, quando tiver apenas 3 átomos, se você tiver elétrons livres no átomo central, é uma molécula angular. Se você não tiver elétrons livres no átomo central, ela é linear. Então, todas as moléculas triatômicas, que têm 3 átomos, com elétrons livres, angular. Sem elétrons livres, linear. Como o carbono tem 4 elétrons na última camada e todos os elétrons estão sendo usados para fazer as ligações com os oxigênios, essa molécula do gás carbônico ela é linear. Agora começam os vetores. Eu vou pegar 2 ligações clássicas. A ligação entre carbono e oxigênio da direita e a ligação entre o carbono da esquerda. Não me importa se tem simples, dupla ou tripla, é uma ligação. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre o carbono e o oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Ah, professor, é o oxigênio. Então, os vetores, eles acompanham as ligações. Portanto, se você for analisar aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, eu tenho um vetor que aponta para o oxigênio e outro vetor que aponta para o outro oxigênio. E aí começa, para definir a forma da molécula, escrevi em cima. Perfeito. Então, era para definir a forma da molécula. A primeira coisa que você precisa, a primeira coisa que você precisa para determinar se a molécula é polar ou apolar, é a geometria. E como é que você determina a geometria? Pela quantidade de átomos. Então, tem uma tabelinha que vocês já trabalharam durante o ano, que era mais ou menos assim. Sempre que tiver 2 átomos, linear. Se tiver 3 átomos, depende do átomo central. Se não tiver elétrons livres, ela é linear. Se estiver com elétrons livres, angular. Se a molécula for tetraatômica, com 4 átomos, com elétrons livres, piramidal, sem elétrons livres, trigonal. Uma tabelinha clássica que você tem. Mas, normalmente, são as moléculas triatômicas que você encontra em prova. Agora, vejam bem, eu tenho um vetor para a direita e o mesmo vetor, só que de forma antagônica para a esquerda. Se você pegar o teu braço direito e puxar com o braço esquerdo com a mesma força e intensidade, o que você vai encontrar? Anulação ou anulamento das cargas. O que isso significa? Significa que as nossas forças, os nossos vetores se anularam. E quando os vetores se anularem, eu vou ter uma molécula apolar. Então, isso é necessário. Dá um pouco mais de trabalho, mas não é nada espetacular. Primeiramente, preciso definir a geometria da molécula e verificar os vetores. E esse vetor sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Como eu tenho 2 vetores e esses vetores se anulam, tenho uma molécula apolar. Pronto. Professor, tem como exemplificar uma outra molécula? Tenho. Vamos pegar a molécula de água. Veja bem, lembrando nossa teoria. A molécula de água, 1, 2, 3 átomos. A água é uma molécula triatômica. Quando a molécula for triatômica, ou ela vai ser linear, ou ela vai ser angular. Então, como é que eu vou saber a diferença? Se no seu átomo central, no caso o oxigênio, tiver elétrons livres, ela é angular. Se ela não tiver elétrons livres, ela vai ser linear. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Professor, vai ter que ficar decorando tabela periódica? Não. Ou o vestibular te dá tabela, mas já vou adiantar, o Enem e a Federal do Paraná não dão tabela periódica. Só que eles fornecem os números atômicos. O número atômico do oxigênio é 8. 1s2, 2s2, 2p4. Camada K com 2, camada L com 6 elétrons. Então, olha só, um pouco de imaginação. Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons. Desses 6 elétrons, ele usa 2 para se ligar com os hidrogênios. Pergunta que eu faço é, sobra ou não sobra elétrons?
Olhem bem, o oxigênio tem 6 na última camada. Desses 6, ele usa 2 para fazer as ligações, sobram elétrons. Quando a molécula for triatômica, e você tiver a referência, nossa referência é o oxigênio. O nosso oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, 6. Como eu tenho 4 elétrons sobrando, eu vou ter uma molécula angular. A molécula de água é angular, tanto que eu já desenhei a água na forma correta, na forma angular. Agora, como é que eu vou determinar isso agora em termos de vetores? Eu vou ter que analisar a ligação entre hidrogênio O e hidrogênio O. São 2 ligações que eu vou analisar. Porém, entre hidrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre hidrogênio e oxigênio, quem é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, em cima dessas ligações, eu vou colocar os 2 vetores. Estão acompanhando ali, ó? Os 2 vetores. Entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio é o mais eletronegativo. Física, um pouquinho de física agora. Então, o que nós temos ali, ó? Só um pouquinho aqui. Se ele tem 6 e faz ligação com 2, não deveria ficar com 8? Veja bem. Mas a pergunta é, ele tem 6, faz 2 ligações, fica com 8, fica estável. Mas a pergunta é, Luísa, sobra ou não sobram elétrons que não fizeram ligações? Então, vamos repetir a pergunta. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, eu vou fazer 2 ligações. Só que a pergunta é, daqueles 8 elétrons que eu tenho em volta do oxigênio, pelo menos 1, 2 desses elétrons não faz nenhum tipo de ligação. Eu tenho 4 elétrons que não estão fazendo nenhum tipo de ligação. Deixa eu colocar assim, talvez fica mais fácil para se enxergar. Deixa eu só colocar uma tela, cadê a tela? Tela branca. Fica mais fácil para você compreender assim, ó. Eu tenho, opa, e colocar a caneta, né? Não funciona. Tela branca. Deixa eu só colocar aqui, marca texto, vamos colocar uma cor vermelha, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Pronto, agora sim, ó. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, e ele se prende com os hidrogênios. Vai ficar meio garranchudo aqui, ó. Você vai fazer essa ligação aqui, e vai fazer essa ligação aqui. Então, perceba, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está estável. Só que, reparem, quantos elétrons tem ou não tem elétrons livres nesse material? Tem, ó. Repare que esses 4 elétrons aqui, ó, eles não estão fazendo nenhum tipo de ligação. Eles são chamados de elétrons livres. Elétrons que não participam das ligações são chamados de elétrons livres. Essa é a ideia. Então, o que nós vamos encontrar? O oxigênio, como não tem elétrons livres, ele é uma molécula com geometria angular. E com a geometria angular, eu vou ter esse vetor e esse vetor. Física. Se eu tiver uma força assim e uma força assim, o que acontece? Anulam ou não anulam as forças? Elas não anulam. Se você pegar uma força aqui, a resultante seria um vetor para cima. Logo, eu não tenho a anulação ou anulamento das forças. O que isso significa? Que essa molécula vai ser polar. Essa é a ideia que você tem. Todos os sais são apolares, Gabriel. Todos os sais são polares. Todos os sais têm ligação iônica. Portanto, todo composto iônico é polar. Todos os compostos iônicos são polares. Polares porque tem ligação iônica. Todos, sem exceção. Polares são formados por íons que têm carga em si, cargas diferentes, um positivo, outro negativo. Oh, já respondeu. Obrigado, Leandro. Então, já está respondido para mim. E por que as não se anulam? E agora não sei bem. Então, posso mudar o meio para... Não, veja bem, não estou falando disso aí, estou falando da molécula, só da molécula. Então, vocês estão começando a confundir. Eu estou falando só da água, então eu tenho um sistema que só tem água, um sistema que só tem gás carbônico, um sistema que só tem HCl, um sistema que só tem glicose. Eu não estou colocando em água. Se você colocar em água, já não é mais uma substância, passa a ser uma mistura, aí é outro comportamento. Então, cuidado. Aqui eu estou falando em polaridade molecular da molécula de água, da molécula de CO2, da molécula de HCl. Se você colocar essa substância em água, já não é mais substância, já passa a ser uma mistura, já tem sistema aquoso, aí muda todo o nosso material. Mas aqui é só a molécula que eu estou comentando, só, nada mais. Pergunta?
com fórmulas angulares são polares? Perfeito, Yasmin. Todas as moléculas angulares vão ser polares, assim como toda molécula piramidal sempre vai ser polar. Opa, boa sugestão, boa comparação aqui, ó. Então, a ideia é exatamente essa. Então, toda molécula angular vai ser polar, toda molécula piramidal também sempre vai ser polar. A informação ali, Yasmin, isso é importante. Cadeia carbônica, calma que você vai ver isso agora. Estão querendo adiantar a minha matéria. Então, olha só, a Bárbara, parabéns, Bárbara, já está adiantando matéria. Compostos orgânicos, e como é que eu vou saber se um composto orgânico que tem lá 18 carbonos vai ser polar ou apolar? Dica importante para compostos orgânicos. Compostos orgânicos, passa uma caneta, uma cateta em cima disso, porque é importante. A grande vantagem da química orgânica é que ela é visual. Repare, que na química inorgânica, eu preciso definir a geometria, preciso saber quem é mais eletronegativo do que o outro e preciso saber física pelos vetores. Na química orgânica, não precisa nada disso. Nada disso. Na química orgânica, a polaridade ela é visual. Anotem isso, isso aqui é muito importante. Quando que um composto orgânico é apolar? Quando ele é formado por apenas dois elementos químicos. Quando só tiver carbono e mais um outro elemento, lá eu vou ter molécula apolar. Portanto, todos, olhem bem, não tem exceção, todos os compostos orgânicos formados por dois elementos químicos vão ser apolares. Todos, sem nenhuma exceção. Professor, não tem carga no total, mas tem seus elétrons concentrados em certos polos. Perfeito, é isso mesmo. Se angular ou piramidal é polar e linear é sempre é polar? Não, cuidado. Linear nem sempre é polar. Se você pegar HCl, entre H e hidrocloro, o cloro é mais eletronegativo e vou ter um vetor momento resultante. Então, cuidado. Eu falei que todas as moléculas angulares e piramidais são polares. Só. É a única coisa que eu posso fazer de consideração. Agora, as outras, cada molécula é um caso. Se você pegar uma molécula linear, gás carbônico é uma molécula linear. Mas se eu pegar HCN, o ácido cianídrico, ele é uma molécula linear e polar. Porque o que depende da polaridade é o vetor. Mas as moléculas angulares e piramidais sempre vão ter um vetor dipolar, sempre. As outras moléculas, vocês vão ter que fazer essa parte da física, não tem como fugir desse material. Mas pode ser angular e ter mais de dois elementos ligados ao átomo central? Veja bem, para ser angular só pode ter dois átomos, só dois. Não pode ter três. Se tiver mais do que dois átomos presos ao átomo central, já não vai ser uma molécula triatômica. Aí já vai ter outra geometria, já pode ser piramidal, trigonal, tetraédrica. A molécula triatômica, ou ela vai ser linear, ou vai ser angular. Ponto final. Molécula tetatômica, ou é piramidal, ou é trigonal. E molécula pentatômica, ela é tetraédrica. Então, sempre moléculas angulares e piramidais são polares. Fica mais fácil pensar dessa maneira. Professor, e os anfifílicos? Gabriel, você está confundindo as matérias. Não tem anfifílico. Anfifílico é aquele que reage com uma parte polar ou apolar. Eu não estou falando em solução. Estou falando da molécula. Sem água, sem outro solvente, se a molécula é anfifílica, ela interage tanto com parte polar ou apolar, interage tanto com ácido ou com base, isso não interfere nesse tipo de matéria. A matéria aqui está falando da molécula, sem interação com qualquer outro tipo de molécula de solvente. É uma substância em comum, só ela. Ou é água, ou é gás carbônico, ou é amônia, ou é ácido sulfúrico, ou é cloreto de sódio. Não estou falando dela em água, não estou falando dela em ácido, não estou falando em nada. É só dela, de uma forma geral. Então, só cuidado que vocês estão querendo adiantar esse expediente. Calma, calma aí. Agora, só para fechar aqui, ó. Os compostos orgânicos, eles são apolares quando forem formados por dois ou mais elementos. Essa é a ideia que você vai encontrar. Agora, quando que um composto orgânico é apolar? Na verdade, eu não vou nem escrever aqui embaixo, vocês vão escrever. É só essa frase que vai me interessar. Quando que o composto orgânico é apolar? Quando ele for formado apenas por dois elementos. E a vantagem da química orgânica é que ela tem que ter carbono. Portanto, todos os compostos que têm carbono e mais alguém, por exemplo, carbono e hidrogênio,
Todos os hidrocarbonetos são apolares. Todos, sem nenhuma exceção. Todo composto orgânico formado por carbono e mais um outro elemento vai ser apolar. Tá, professor, e quando que o composto vai ser polar? Quando ele tiver 3 ou mais elementos. Nem precisava anotar, mas se quiser anotar, anota lá. Composto apolar, formado por apenas 2 elementos químicos. Isso é um composto orgânico apolar. Agora, se o composto for orgânico polar, formado por 3 ou mais elementos químicos. Talvez eu coloquei certo aqui embaixo? Não. Então, aqui temos um pequeno probleminha, mas já anota para evitar confusão. Esqueci de alterar aqui. Composto apolar, formado por 2 elementos químicos. Composto polar, anota, formado por 3 ou mais elementos químicos. Então, álcool. Álcool tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Opa, tem 3 elementos, portanto, ele é apolar. Amina, carbono, hidrogênio, nitrogênio. 3 elementos, polar. Aldeído, carbono, hidrogênio, oxigênio. Polar. Portanto, a única função orgânica em que todos os compostos são apolares, hidrocarbonetos. Uma frase que vocês não podem esquecer, mas essa dica prática aqui, ó, é bem importante para a nossa prova, e principalmente para o Enem, porque o Enem vai cobrar de vocês compostos orgânicos, pode ter certeza disso. Porque, olha só, comparar um composto iônico com um composto covalente é moleza. Os compostos iônicos têm pontos de ebulição maiores do que os compostos covalentes. Só que entre os compostos que têm ligação covalente, quem tem maior ou menor ponto de ebulição, é aí que entra a nossa parte da matéria. Anotaram? Composto apolar, formado por apenas 2 elementos, polar, 3 ou mais elementos. Eu fiz uma pequena falha aqui, mas de qualquer maneira, já fiz a mudança aí. Agora, vem a parte realmente importante para o nosso material. Toda essa matéria até agora, ligação química, ligação iônica, covalente, forças intermoleculares, ligações interatômicas, geometria, vetores, vem para chegar nesse ponto aqui, ó. O que define se uma molécula tem maior ou menor ponto de ebulição é a chamada força intermolecular. Intermolecular, ou seja, é uma força que ocorre entre moléculas. Força que ocorre entre moléculas. Agora sim, Gabriel, começa a interação entre as moléculas. Que até agora eu só estava falando daquela molécula, só daquela molécula. Então, forças intermoleculares são as ligações que resultam da interação entre moléculas. Intermoleculares, entre moléculas. Isso é, mantém unidas moléculas de uma substância. Então, só água, só gás carbônico, só glicose, só cloreto de sódio. Já vou falar em solubilidade em água. Aí sim vai entrar o processo das soluções. Está diretamente ligada à polaridade da molécula. Aí é que entra agora um outro esquema importantíssimo para vocês anotarem. Professor, eu não anotei aquela parte ali, não precisa. Forças intermoleculares são aquelas que ocorrem entre moléculas. Quais são essas forças intermoleculares? Anotem isso. Isso aqui é muito mais importante do que vocês imaginam. Só para você ter uma ideia, na prova do Enem do ano passado, pelo menos umas 3 questões vocês vão necessitar disso aí. E não é só na química que vocês precisam fazer interações intermoleculares. Na biologia também se cobra isso. Na física também se cobra isso. Quando a sua molécula for polar, como é que eu vou saber quando que a molécula é polar? Quando o vetor dipolar for diferente de zero, ou seja, quando os vetores não se anulam, ou se for um composto orgânico, ele deve ter 3 ou mais elementos. Isso você vai ter que lembrar. Quando a sua molécula for polar, ou você vai encontrar dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente, ou a famosa ligação ou ponte de hidrogênio. Hoje, provavelmente, você vai encontrar na prova do Enem apenas a informação de ligação de hidrogênio. Ligação ou ponte de hidrogênio. Essas são as duas. Professor, mas eu escolho tipo unidunité, salame-mingué? Não. Para que aconteça uma ligação ou ponte de hidrogênio, obviamente eu tenho que ter hidrogênio. Só que esse hidrogênio ele tem que estar preso ou ao átomo de flúor, ou ao átomo de oxigênio, ou ao átomo de nitrogênio.
uma dessas três ligações eu tenho que ter para ter a chamada ponte ou ligação de hidrogênio. Falei bem. Para a molécula polar. Quando que a molécula é polar? Quando os vetores não se anulam, isso para compostos inorgânicos, e se for um composto orgânico, ela tem que ter 3 ou mais elementos em sua constituição. Ou é dipolo, ou é ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Tá, professor, como é que eu sabia a diferença? Se em algum lugar da molécula você tiver um H preso a flúor, H preso a O, ou H preso a N, ou chamado H preso ao FON, mas o H vai estar preso aos três? Não. Ou H preso a flúor, ou H preso a oxigênio, ou H preso a N. É uma dessas três ligações para ser ligação de hidrogênio. Ah, professor, mas a molécula não tem. Aí ela é dipolo permanente. Ponto. Agora, se a sua molécula for apolar, quando que a molécula é apolar? Quando os vetores se anulam, se for inorgânica, ou se a molécula orgânica tiver apenas 2 elementos. Isso é importantíssimo, mas muito mais importante do que você imagina. Ah, professor, mas estequiometria é muito difícil. Não é. Eu falo que essa teoria tem que tomar muito e muito cuidado. Então, primeiro detalhe, quando que a molécula é polar? E quando que a molécula é apolar? Esse é o grande segredo da aula de hoje. A molécula orgânica polar é aquela formada por 3 ou mais elementos. A molécula orgânica apolar tem 2 elementos. Clássico. Agora, se for molécula que não é orgânica, inorgânica, depende do vetor dipolar. A molécula polar, os vetores não se anulam, e a molécula apolar, os vetores se anulam. Só que se a sua molécula for apolar, eu tenho um conjunto de sinônimos. Você pode usar qualquer um desses termos aqui. Dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, ou dipolo instantâneo, ou forças de dispersão de London, ou até pode aparecer força de dispersão de Van der Waals. Doutor, mas são 5 nomes diferentes, sim. Se fosse uma prova discursiva, você poderia usar unidunité salabeningue. Doutor, mas lá em cima, aqui em cima não é unidunité, não. Ali você vai ter que definir. Ou é dipolo, ou é ligação de hidrogênio. É uma ou a outra. Aqui são sinônimos. Se a sua molécula for apolar, dipolo induzido. Tá, professor, mas não tinha dipolo induzido na minha prova. Então vai ter dipolo momentâneo, instantâneo, London ou Van der Waals. Bem que a expressão Van der Waals hoje é usada para todas as forças de interação. Todas as forças de interação. Então, hoje, provavelmente, você vai encontrar, pela recomendação da IUPAC, dipolo induzido. Se a molécula for apolar, dipolo induzido. Essa é a ideia que você vai encontrar. No íon dipolo, não importa a polaridade da molécula? Não importa. Só colocar aqui embaixo. Importante. Íon dipolo ocorre entre íon e a molécula. Só que o íon dipolo, ele vai acontecer quando eu tenho uma mistura. Quando eu coloco sal na água, por exemplo. Quando eu coloco ácido na água, por exemplo, ou quando eu coloco uma base na água. A interação íon-dipolo ocorre quando eu tenho um íon e uma outra molécula. A interação íon-dipolo ocorre quando eu tenho alguma carga positiva ou negativa que interage com uma molécula. Eu vou te dar um exemplo disso. Quem fez a pergunta ali, ó, Ana. Opa, Ana, boa pergunta isso aqui, ó. Para você compreender bem, ó, sabendo que alguém vai fazer esse tipo de pergunta, eu já montei uma tela sobre isso aí. Perfeito, Ana, parabéns. Então, olha só. Se eu colocar sal de cozinha na água, vocês têm até uma outra matéria que vocês já estudaram com o Jamal, chamado propriedades coligativas, que vem um exercício que eu faço a leitura da mente de vocês, eu consigo imaginar na sua mente a resposta que você vai dar para mim. Por exemplo, por que a água do mar ela não congela numa temperatura, ao melhor, por que a água do mar não congela a 0 graus Celsius? Por que a água do mar não congela a 0 graus Celsius? Quer ver a resposta que você pensou? Ah, porque a água do mar tem sal. Tá, mas o que esse sal acarreta nesse processo? Se vocês pegarem, por exemplo, água de uma piscina e colocar dentro de um recipiente qualquer e aquecer esse recipiente, você vai perceber que a água da piscina ferve numa temperatura acima de 100 graus Celsius. Por que a água da piscina ferve numa temperatura acima de 100 graus Celsius? Quer ver a resposta que você pensou? Porque a água da piscina tem cloro.
pessoas que adivinham a minha resposta assim, por que a água do mar não congela 0 graus Celsius? Porque tem sal. Por que a água da piscina não ferve numa temperatura acima de 100 graus Celsius? Porque tem cloro. E o que esse cloro, entre aspas, e esse sal presente na água do mar acarreta na temperatura de ebulição ou congelamento? O íon dipolo. Ao colocar o sal de cozinha na água, repare que vai virar N a mais e Cl menos. Eu tenho íons. Só que essa carga positiva atrai a eletronegatividade do oxigênio. Portanto, eu tenho um íon com o dipolo da molécula de água. Já a carga negativa do cloro atrai o hidrogênio, que é mais eletropositivo. Portanto, eu tenho uma interação de íon com o dipolo da molécula de água. Essa é a chamada interação íon-dipolo. Por que o sal derrete o gelo ou a neve? O mesmo princípio. É o princípio da crioscopia. Se você colocar a água salgada, vejam bem, para você congelar a água, você precisa aproximar as moléculas de água. Só que vejam bem, eu tenho uma molécula de água aqui, ó, e eu tenho um Cl- e um Na- aqui. Para você aproximar mais ainda, veja bem, para ter o congelamento, as moléculas precisam ficar extremamente organizadas. Mas como eu tenho um Cl- e um Na- atrapalhando aqui, ó, vamos pegar o Na+, ó. Essa molécula de água tem que se aproximar dessas. Só que eu tenho um sódio presente aqui no meio. E esse sódio atrapalha. Então, para você aproximar essas moléculas, você vai ter que baixar mais ainda a temperatura para ter essa aproximação. Por isso que quando você coloca sal no gelo, o gelo derrete. Por quê? Porque naquela temperatura, por exemplo, do freezer, a menos 15 graus Celsius, a água salgada, só para você ter uma curiosidade, a água salgada ela congela a menos 22 graus Celsius. E nenhum freezer caseiro chega nessa temperatura. Portanto, se você pegar gelo e jogar sal em cima, o sal faz com que o gelo derrete. Por quê? Porque a mistura de água salgada só congelaria a uma temperatura de menos 22 graus Celsius. Mas isso é um assunto lá do Jamal, chamado propriedades coligativas. Tonoscopia, ebullioscopia, quioscopia, que é esse assunto que você falou do ponto de congelamento, sal, congela, essas coisas do gênero, e a osmose, a osmoscopia. São assuntos que vocês vão ter que dependem dessa força intermolecular, da chamada interação íon-dipolo. Só voltar mais um pouquinho aqui, só para vocês não esquecerem. Quando a molécula for polar, somente moléculas polares, ou é dipolo-dipolo, ou ligação de hidrogênio. Quando que é a ligação de hidrogênio? Quando o H está preso ao FON. Quando a molécula for apolar, escolha um, você não escolhe, que na realidade já está na alternativa, mas um desses 5 nomes você vai encontrar. Dipolo induzido, dipolo momentâneo, dipolo instantâneo, forças de London ou Van der Waals. Qualquer uma dessas expressões é válida para a molécula polar. Agora, quando você colocar um ácido, uma base ou um sal dentro da água, você vai ter a chamada interação por íon-dipolo. Ponto. Agora sim, tenho todas as ferramentas para você novamente anotar uma outra matéria, um outro esquema. Repare que a aula de hoje tem bastante esquemas para vocês anotarem. Como é que eu vou saber e como é que eu vou determinar como é que uma substância X, Y, Z tem diferenças no ponto de ebulição? Agora eu estou chegando no momento máximo para você compreender aquela questão. Ponto de ebulição. São 3 critérios que vocês vão ter que adotar para determinar se uma substância tem maior ou menor ponto de ebulição. Eu coloquei os 3 critérios aqui na ordem. Então, olha só. Critério número 1. Tem mais uma linha aqui embaixo. Tem mais uma linha. Pronto, agora sim. São 3 critérios. Critério número 1. Forças intermoleculares. Então, a primeira coisa que você vai ter que determinar é a seguinte. A molécula é polar ou apolar? Primeira coisa que você vai ter que determinar para saber o ponto de ebulição. Se a sua molécula é polar ou apolar. Já de cara, todas as moléculas polares apresentam pontos de ebulição maiores do que as moléculas apolares. Isso já de praxe. Por quê? Porque entre as forças intermoleculares, as moléculas que têm ligação de hidrogênio têm ponto de ebulição maiores do que as moléculas que têm dipolo-dipolo, que, por sua vez, apresentam pontos de ebulição maiores do que dipolo induzido, momentâneo, instantâneo, London, Van der Waals. Aqui você pode escolher qualquer um dos termos, escolher um só. Então, olha só. Primeira coisa que você determina, polaridade da molécula. Se a molécula for polar,
tem ponto de ebulição maior do que a molécula polar. Só que entre as moléculas polares, aquelas moléculas que têm ligação de hidrogênio têm ponto de ebulição maior do que as moléculas que têm dipolo-dipolo, que, por sua vez, têm ponto de ebulição maior do que o dipolo induzido. Esse é o primeiro critério. Ah, professor, mas lá naquela questão, eles eram hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são apolares, todos. Portanto, todos os hidrocarbonetos têm ligação por dipolo-dipolo. Ou seja, se todas as moléculas têm dipolo-dipolo, o primeiro critério já não me basta. Agora vem um segundo critério. À medida que você aumenta a massa molar, na química orgânica é mais fácil de você observar pelo aumento da cadeia carbônica, e é uma coisa óbvia. Se você está aumentando a massa da molécula, a molécula fica mais pesada, fica mais difícil de tirá-la do estado líquido. Portanto, para você forçar essa molécula do estado líquido a entrar no estado de vapor, eu preciso colocar mais energia. Portanto, quando o primeiro critério não é mais suficiente, ou seja, as moléculas têm o mesmo ponto, a mesma força intermolecular. Então, eu tenho 3 álcoois, metanol, etanol e propanol. Todas têm ligação de hidrogênio. Ou seja, como é que eu vou determinar agora? Vai para o segundo critério. Aqueles que apresentam a maior massa molar ou a maior cadeia vão ter o maior ponto de ebulição. Então, à medida que aumenta a massa, aumenta o ponto de ebulição. Clássico. Professor, mas são apolares, não seria dipolo induzido? Sim. Veja bem, todas as moléculas apolares, todos os hidrocarbonetos lá daquela questão, apresentam dipolo induzido. Todas aquelas frações do petróleo, fração 1, 2, 3 e 4, são formadas por hidrocarbonetos. Todos têm dipolo induzido. Ou seja, o primeiro critério não dá para responder aquela questão do Enem, não dá o primeiro. Então, quando o primeiro critério não é suficiente, eu vou para o segundo critério. À medida que aumenta a massa molar, ou seja, à medida que aumenta a cadeia, aumenta o ponto de ebulição. Lá a resposta está aqui, ó. Por que aquela fração 4 que tinha lá 16 a 30 átomos de carbono tinha um maior ponto de ebulição? Porque aquelas cadeias, elas tinham maior massa molar, elas tinham mais carbonos na sua estrutura, portanto, maior ponto de ebulição. Mas ainda tem um outro critério. E se eu estiver trabalhando com isômeros? Lembrando que isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular. Se têm a mesma fórmula molecular, elas têm a mesma massa. E quando elas tiverem a mesma massa, tudo igual, mesma força intermolecular, a mesma massa, o último critério que você utiliza para esse desempate é o tipo de cadeia. Portanto, quanto maior for a superfície de contato de uma cadeia, ou seja, quanto mais normal, quanto mais reta for uma cadeia, maior é o ponto de ebulição. Então, lembrem, se o primeiro critério não for suficiente, força intermolecular, o segundo critério me ajuda. Quanto maior for a massa, maior o ponto de ebulição, que é uma coisa óbvia. Mas se eu estiver trabalhando com isômeros, que têm a mesma fórmula e a mesma massa, a cadeia normal tem ponto de ebulição maior do que a cadeia ramificada. Portanto, quanto mais ramificações você colocar na sua estrutura, menor é o ponto de ebulição. Então, um esqueminha para você novamente lembrar desse sistema. E se vocês pegaram ou já viram algumas outras provas do Enem, vocês vão perceber que esse assunto é muito, mas muito recorrente em prova. O professor tem 5 substâncias ali, anota assim, assinale qual das opções a seguir vai ter o maior ponto de ebulição. Então, como é que eu faço isso? Primeiro processo, verificar se é polar ou apolar. Se for molécula polar, ela tem ponto de ebulição maior do que molécula polar. Professor, mas tem 3 moléculas polares. Ligação de hidrogênio é mais forte do que dipolo-dipolo. Portanto, moléculas que têm ligação de hidrogênio têm ponto de ebulição maior do que dipolo-dipolo, que por sua vez maior do que dipolo induzido. Ah, professor, mas as moléculas têm a mesma força intermolecular. Ambas as moléculas pertencem a álcool ou hidrocarbonetos. E a massa. Aquela que tiver a maior cadeia, maior ponto de ebulição. Professor, mas elas são isômeras, têm a mesma fórmula e a mesma massa. A cadeia normal, ela tem uma superfície de contato maior do que a cadeia ramificada. Anotaram? Isso aqui é importantíssimo.
vai ser maior porque é mais difícil quebrar as ligações. Não, veja bem, Gabriel, novamente estou confundindo, eu não estou quebrando ligação sigma, isso aqui é força intermolecular, é ligação entre as moléculas. Se você quebrar uma ligação sigma, está destruindo o composto químico. Carbono, tem 2 carbonos, por exemplo, CH3, tracinho CH3. Se você quebrar aquela ligação sigma, você está quebrando uma ligação intramolecular, dentro da molécula. E aqui eu estou falando em forças intermoleculares, entre as moléculas. Repare que aqui não tem nenhuma ligação sigma. A força intermolecular, ela não é sigma e não é pi. A força intermolecular é uma força por atração magnética. A molécula polar atrai outra molécula polar. É isso daqui, ó. Agora já foi, também, de qualquer maneira, tem que voltar aqui. Mas a ligação sigma não tem a ver com essas interações. Ligação sigma e pi são ligações intramoleculares. É entre os átomos da molécula. É a ligação iônica, covalente e a ligação dativa. Essas são as ligações sigmas e pi. Aqui que eu estou comentando são forças entre as moléculas. Então, estou cuidando para não confundir. Entre átomos diferentes. Isso, assim, perfeito. Agora, deixa eu aproveitar aqui, ó, uma outra propriedade, e aí eu faço uma aposta, e podem me cobrar depois, porque isso aqui está gravado. Podem ter certeza que lá na prova do Enem vai cair uma questão envolvendo solubilidade, tanto na parte lá da biologia, quanto na parte da química. Tem que ver uma provável questão do Enem. Porque quando você chega em casa, você lava a mão com sabão. O que o sabão, o detergente, pode interferir no vírus? Como que pode essa interação acontecer? Então, por que quando eu lavo a mão com sabão, o vírus ele simplesmente é destruído? Tem um processo envolvendo solubilidade, ou seja, o vírus ele tem aquela camada, aquela capa de fosfolipídios. Esse fosfolipídio ele tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Vocês vão lembrar isso dos detergentes, dos sabões. E aí a parte apolar do sabão gruda nessa parte apolar do vírus e arrebenta a camada, ou seja, mata o vírus pelo processo de solubilidade. E a regra geral de solubilidade funciona assim: semelhante dissolve semelhante. Se alguém reclamar que é muita matéria para estudar, uma frase: semelhante dissolve semelhante. 3 palavras, para ser mais preciso. Então, professor, mas o que isso significa? Significa que composto polar somente se dissolve em solvente polar. E composto apolar somente se dissolve em solvente apolar. Essa é a matéria clássica de solubilidade. Então, olha só. Semelhante dissolve semelhante. Polar se dissolve em solvente polar e apolar se dissolve em solvente apolar. Mais uma vez, a importância da polaridade molecular. Tá, professor, e como é que eu vou saber se é polar ou não? Vai ter que determinar a geometria e aqueles vetores para saber se é polar ou não. Agora, na química orgânica é moleza. Olha a molécula. Se essa molécula tiver 2 elementos apenas, apolar. Somente solúvel em solventes apolares. Se essa molécula orgânica tiver 3 ou mais elementos, vai ser polar. Então, facilita muito a vida desse material. Antes que alguém pergunte, professor, vai ter compostos orgânicos? Lógico. Na prova do Enem, não vai cair compostos inorgânicos. Tenho quase certeza disso aí. O que eu tenho aqui, ó, é isso daqui, ó. Solubilidade. Então, eu vou dar uma dica. Opa, já era vindo. Dica para compostos orgânicos. É onde que você vai enfrentar a grande cobrança na prova do Enem e também na Federal. Já vou aproveitar os 2 assuntos aqui. Nas revisões da Federal, eu vou voltar com todos esses assuntos aí, só que de maneira um pouquinho mais precisa, teórica, voltada para as questões lá da Federal. Então, dica para compostos orgânicos. Também não preciso me preocupar com a polaridade. Uma frase, olha só. Compostos oxigenados e nitrogenados são solúveis em água. Somente compostos orgânicos com oxigênio e nitrogênio são solúveis em água. Professor, por quê? Porque são os únicos que podem formar pontes ou ligações de hidrogênio com a água. Dica prática. Se tiver caneta marca-texto, hoje gasta essa caneta marca-texto, porque hoje, olha, sem sombra de dúvida, o que eu comentei até agora, na aula de hoje,
vale pelo menos umas 5 ou 4 questões do Enem, pelo menos. O que eu fiz nessa revisão? Eu peguei os temas mais importantes. Semana passada eu falei sobre a parte de cálculo estequiométrico. É o assunto mais incidente na prova do Enem nos últimos 5 anos. De 4 a 5 questões por prova. Esse assunto aqui não é só da química. Por isso eu falo assim, nossa, mas tem quantas questões de química para a prova? Eu posso apostar com vocês que vai ter a seguinte informação. Vitaminas. Vitamina lipossolúvel e hidrossolúvel. Vocês estudaram isso em biologia. Como é que eu sei se é solúvel ou não em água? As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água. E as vitaminas lipossolúveis são aquelas insolúveis em água. Essa é a ideia. Ah, professor, mas todos os compostos oxigenados e nitrogenados são solúveis em água? Não. À medida que você aumenta a cadeia carbônica, diminui a solubilidade em água. Quanto mais carbonos você colocar na estrutura, menos solúvel ele vai ter. De uma forma geral, porque tem perguntas ali, o exemplo de água e óleo, polar e apolar, se enquadra na solubilidade? Sim, exatamente. Por que água e óleo não se dissolvem, ou não se misturam? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Não tem a similaridade, portanto, não se dissolvem. Por que o açúcar é solúvel em água? Ah, porque o açúcar ele é polar, portanto, se o açúcar é polar, se dissolve na água. Por que o álcool é solúvel em água e areia não? Porque um é polar e o outro é polar. Perfeito. O tipo de solúvel somente em lipídios, é isso? Veja bem, quando eu falo em vitaminas, isso é biologia, é química. Lá na biologia você tem vitamina hidrossolúvel e lipossolúvel. Só tem essas duas. Ou é solúvel ou não é solúvel. Não tem meia boca, porque você, mas ele é pouco solúvel. Pouco solúvel é solúvel, só que dissolve um pouquinho. Então, lá na biologia, os professores de biologia dividem as vitaminas em hidrossolúvel, que é solúvel em água, e lipossolúvel, que não se dissolve em água. Só é a classificação que você vai ter em termos desse material. Professor, entre as moléculas de água, eu tenho dipolo induzido? Não. Entre as moléculas de água, eu tenho H2O. Eu tenho hidrogênio com oxigênio. Como é a força intermolecular em que o H está liga a hidrogênio? Então, Janaína, entre as moléculas de água, H2O. É uma molécula polar que tem H presa a O. Quando o H estiver presa a ponte de hidrogênio, facilitando esse sistema. A cadeia maior, no caso dos compostos oxigenados, deixa menos solúvel porque a molécula fica mais apolar. Perfeito isso. Ó, inclusive, se vocês quiserem anotar o que o Enzo escreveu ali, ó, perfeito. Quanto mais carbonos você coloca na estrutura, veja bem, na hora que você coloca mais carbonos, está colocando carbono e hidrogênio. 2 elementos. Quando tem 2 elementos, aumenta a parte apolar. Então, imagina que você tenha lá uma cadeia com 30 carbonos e uma hidroxila na ponta. Professor, tem oxigênio na cadeia. Só tem 30 carbonos para a esquerda. 30 carbonos é uma molécula muito, muito grande. Portanto, ela diminui a solubilidade até chegar a um ponto de ser insolúvel. De uma forma geral, moléculas orgânicas que vão de 1 a 4 carbonos, elas são altamente solúveis em água, mas que têm oxigênio e nitrogênio, bem claro. Moléculas orgânicas que têm de 1 a 4 carbonos com oxigênio e nitrogênio são altamente solúveis em água. Moléculas orgânicas que são oxigenadas e nitrogenadas, que vão de 5 até 10 carbonos, são pouco solúveis em água. E moléculas orgânicas que têm oxigênio e nitrogênio, que têm 11 ou mais carbonos, são insolúveis em água. Então, à medida que aumenta a cadeia, diminui a solubilidade em água. Isso é importante, anotaram bem isso aí? Uma vez que eu vi que tem como dissolver própolis de abelha em óleos, ou seja, seria outro exemplo, mas só solubilidade polar. A própolis é uma molécula gigantesca, se não me engano, a própolis acho que tem 60 ou 70 átomos de carbono, nem dá para colocar numa tela. Então, vejam bem, a princípio, a própolis é uma molécula apolar. É uma molécula apolar, então ela só consegue ser dissolvida em algum solvente apolar. Essa é a ideia. Porque na química orgânica, se você analisar, como é que o álcool se dissolve na gasolina? O álcool é polar e a gasolina é apolar. Só que no álcool eu tenho 2 átomos de carbono. Aquela parte da cadeia apolar
ela se dissolve na parte apolar. Então, aqui você tem várias forças intermoleculares envolvidas. Mas, para a prova do Enem, o que me importa é isso daqui. Ele vai dar uma vitamina C, uma vitamina D, uma vitamina E. Volta e meia, vocês já ouviram nesse ano que a vitamina D deixa o corpo fortalecido, não deixa o vírus entrar. Todo aquele sistema que vocês já ouviram. Só que a vitamina D é uma molécula gigantesca, que tem lá 30, 40 átomos de carbono e só uma hidroxila na ponta. Portanto, é uma molécula que é lipossolúvel, insolúvel em água. Já a vitamina C, ela é C6H8O6. Ela é altamente oxigenada. Quanto mais oxigênios você tiver na estrutura, maior vai ser a solubilidade em água. Então, essa tela aqui também é importantíssima. Igual a cera de depilar, perfeito, é isso aí mesmo. Então, cera de depilar sai com água? Não. Sai com óleo de cozinha ou um óleo especial que vocês usam para fazer essa remoção aqui. Perfeito. É isso aí mesmo. Então, fecho aqui, fecho o nosso sistema, e aí, para responder aquela questão, agora voltou lá, agora não volto mais, está muito longe. Então, para responder aquela questão 1, dessa semana 2 e 3, por que aquela fração 4 tem a maior temperatura de ebulição? Porque ela apresenta maior força intermolecular, ou seja, são moléculas apolares, mas que apresentam uma grande quantidade de carbonos. A força intermolecular entre as moléculas é maior do que as outras frações. Essa é a ideia. Então, fecho esse tema importantíssimo, anotem, revisem, se for o caso depois, voltem lá nas aulas gravadas que vocês já têm durante o ano para revisar esses assuntos aqui. Sem sombra de dúvida, o que eu comentei até agora, da última aula e da aula de hoje, ou seja, cálculo estequiométrico e propriedades físicas dos compostos químicos, sem sombra de gravado, é uma pós que eu faço. Pelo menos, entre cálculo estequiométrico e essas propriedades, umas 7 questões na prova do Enem. Olhem bem, a prova de ciências da natureza tem 45 questões, 45. 7 questões estão presentes aqui, nessas revisões que eu fiz da semana passada e o que eu fiz até o momento. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água, grandes propriedades que vão estar presentes na prova. Está gravado, é uma aposta que estou fazendo com vocês. Fechou? Outro assunto recorrente do Enem, isso não cai muito na Federal do Paraná, é mais exclusivo para o Enem. Quer ver? Eu vou pegar uma das questões para você compreender. A questão 12. Só que, se pouco me engano, essa questão 12 é da lista da semana passada. Ela vai falar sobre estações de tratamento de água. Então, agora vocês vão ter uma mini aula de engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia mecânica, para vocês compreenderem o funcionamento de uma ETA, estação de tratamento de água. Prontos para vocês anotarem? Então, vejam bem, a questão 12 da semana passada falava o seguinte: na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada. Bem que nos últimos meses nós também estamos tendo falta de água pela falta de chuva, nossas reservas não estão cheias, essas coisas do gênero. Em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Então, temos um desenho, é lógico que vocês aí na tela não dá para enxergar bem, mas de qualquer maneira, disponível em SANASA, etc. e tal. 2020, no sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem respectivamente nas etapas. Eu vou ter que ter uma aula de engenharia agora? Vai. Então, o que acontece? Outra questão clássica do Enem dos últimos 5 anos. Todas as versões. Professor, e se eu não fizer essa prova nesse domingo, estou com Covid? Vai ter uma outra versão. Vai estar lá a estação de tratamento de água. Professor, mas se eu fizer depois? Vai ter. Acabou a luz lá na minha escola. Vai ter outra prova. Estação de tratamento de água. Mas é uma, 2 questões, talvez, no máximo, que você tem. Por quê? Porque são questões que envolvem o nosso cotidiano. São questões que envolvem interdisciplinaridade. Uma estação de tratamento de água está envolvendo química, física, biologia. Micro-organismos que têm que morrer, física, apelação da gravidade, tem várias coisas que vão ser cobradas. E como que funciona uma estação de tratamento de água? Uma estação de tratamento de água, ela vai funcionar basicamente por esses processos aqui, ó. Deixa eu colocar todos eles aqui, ó. Captação. Deixa eu colocar todos aqui, eu vou comentando aqui, viu? Fica mais fácil. Vou colocar todos, vocês vão anotando.
e aí a distribuição, pronto. Então, basicamente, uma estação de tratamento de água funciona com 10 etapas. Eu vou dar uma aula de engenharia mesmo, curso superior para vocês. É lógico que não vou entrar em detalhes como acontece na faculdade, mas de qualquer maneira. Captação. Então, repare que você escuta assim, as reservas, os açudes, ou então lá os reservatórios de água estão com uma quantidade de 30%, 40%, alguma coisa. É onde que ocorre a captação. Então, a água precisa ser capturada de um açude, de um lago, de um rio. Aí, depois que essa água sai lá do rio, sai in natura, ela vai para uma bacia de tranquilização. Por quê? Porque lá nesse açude tem um cano, tem um duto que vai puxar a água para dentro da estação de tratamento de água. E essa água vem muito agitada, muita movimentação, muita partícula em suspensão. Então, deixa a água parada, tranquila, descansando. Bacia de tranquilização. Tem outras imagens que fica mais fácil para você compreender. Passo 3, coagulação. Vocês vão lembrar que em algum momento, lá das aulas do Jamal, vocês viram que existem as chamadas reações de dupla troca. Existe uma reação em que você coloca sulfato de alumínio em meio básico e forma um composto chamado hidróxido de alumínio. Não precisa saber isso. Esse hidróxido de alumínio é um material gelatinoso, que é chamado de coagulação, depois vem floculação. E esse material gelatinoso é jogado na água, aí tem uma areinha, tem uma sujeira orgânica, tem uma matéria orgânica, ela gruda nesse gel, e esse gel, próximo passo, vai formar um floco, e esse floco fica pesado e ele desce. Só que na hora que ele vai descendo, outras sujeiras vão grudando naquele material, formando um floco e vai para o fundo. E aí a água fica limpa de uma maneira muito, muito rápida. Aqui é um exemplo prático. Se quem mora perto de um rio aí, vai lá no rio, pega um tanto da água, pega aquele copo, você vai ver que a água é bem suja. Deixa aquele copo parado. Depois de um certo tempo, aquele lodo, aquela matéria, aquelas areias que estão presentes lá dentro, elas vão para o fundo. Só que isso pode levar horas, dias para acontecer. Como eu não posso ficar dias sem água, além do que já temos aí a parte do rodízio, eu coloco o chamado agente floculante ou coagulante, que vai formar esse gel, as sujeiras grudam nesse gel e ela decanta de uma maneira muito rápida. Em questão de 3, 4 minutos, você já tem uma água transparente, ainda não limpa. Aí, depois disso, esse material que está floculando, esse gel com essa sujeira, decanta. Decantação ou sedimentação. Então, se deixa novamente aquela água parada, como aquela sujeira agora está muito pesada, ela decanta de forma muito rápida. Agora, a água está quase limpa. Quase limpa. Aí você vai partir para o campo da filtração. Só que essa filtração não é um filtro, um papel que a gente tem em casa igual fazer café. A filtração, ela usa carvão ativado, areia fina, areia grossa, cascalho fino, cascalho grosso. Professor, o que é cascalho? É pedra, pedregulho. Então, carvão ativado. E aí vem uma notícia importante para o Enem. Qual que é a função do carvão ativado? Quer ver uma coisa popular? Para quem mora ou quem tem casa em praia, geralmente você, quando sai da praia e vem para casa, você deixa um pedaço de carvão dentro da geladeira. Qual é o objetivo de colocar um carvão dentro da geladeira? Ah, professor, para tirar o cheiro, para tirar o odor da geladeira quando a gente volta. Perfeito. Uma das funções do carvão, ativado de preferência, é retirar o odor da água. Então, muitas vezes a água tem um cheiro forte, ela está limpa, está tratada, mas ela tem um cheiro forte. Para remover esse cheiro, muitos de vocês em casa têm um filtro acoplado à torneira, vocês têm um filtro de água, ou aquele filtro de barro, sabe, aquele bem antigo, que colocava água, a água pela gravidade separava. Dentro daqueles filtros você tem carvão ativo. Qual é a função do carvão ativo? Retirar o odor da água e eliminar alguma molécula orgânica também em suspensão. E esse retirar o odor, olha só aquela questão do Enem, ela entra no processo da filtração. Então, a filtração é uma filtração biológica que usa carvão ativo, areia fina, areia grossa, cascalho fino, cascalho grosso. Na hora que a água passa pelo sistema da filtração, ela está cristalina. Porém, ainda tem problemas de micro-organismos que podem passar pelo filtro biológico. Aí o que você faz? Cloração, taca cloro lá dentro para matar esse micro-organismo, essa bactéria, esse vírus, qualquer matéria que está lá dentro. Aí você faz uma alcalinização. Qual que é a função da alcalinização? Evitar que o encanamento entupa. Então, que muitas vezes está passando água, aí, num dia, fica uma pequena camada, uma crosta sobre o cano,
Aí passa uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos, 5 anos, e o cano entope. Aí a água não chega na sua casa. Quando você alcaliniza a água, aumenta o pH, evita esse procedimento. Fluoretação. Qual que é a função do flúor na água? A função da fluoretação é evitar cárie em crianças. Em crianças, adultos já não tem muita diferença, mas em crianças você tem o grande objetivo de eliminar cáries e, por último, a distribuição. Então, essas são as 10 etapas que você tem numa estação de tratamento de água. Professor, mas eu sou um aluno visual, preciso ver imagens. Pois bem, então vou trazer algumas imagens para você compreender. Então, imagine que aqui seja o nosso famoso Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é um dos rios que fornece água para Curitiba. Então, lá está o Rio Iguaçu. Repare que eu vou ter um cano, e esse cano vai puxar água para dentro da estação de tratamento de água. Só que, veja bem, tem bombas, essa água vem muito movimentada, vem muito agitada. Então, captação, passo número 1. 2, bacia de tranquilização. Então, repare, a água vem pelo aquele tubo, a água vem através de agitação para dentro desse tanque de tranquilização. E repare, se dá para enxergar, isso que dá, né? Eu tenho uma tela de metal. Qual que é a função dessa tela de metal? Barrar já galho de árvore, folhas maiores, garrafa PET, material plástico, sacola, que ainda tem gente que tem aí, digamos, uma certa, não certa consciência ecológica e joga lixo em tudo que é canto. Então, essa tela aqui, ela já serve para você barrar os objetos maiores. Então, galho de árvore, aí vem folhas, vem matéria orgânica maior, vem garrafa PET, sacola, tudo já é barrado por aqui. Aí a água fica paradinha, uma sujeira já vai para o fundo, e a água continua. Ó, a bacia de tranquilização. Aí vem a coagulação. Repare que aqui ó, tem um equipamento que vai jogar sulfato de alumínio em meio básico. Sulfato de alumínio que vai formar aquele material gelatinoso. Então eles acrescentam, aí a água vai correndo aqui, ó. Aí ela vai para a floculação. O que é a floculação? Aquele gel formado, as sujeiras, repare que aqui o negócio está movimentando, então as sujeiras vão grudando nesse gel e formando um floco. Esse floco fica maior e depois ele desce. Mas aqui ainda a água está em agitação, porque o gel está aqui, e a sujeirinha está aqui, ó. Mas a sujeirinha não vai bater naquele gel. Mas quando você agita a água, aquele gel ele vai removendo toda essa sujeira de forma muito, muito rápida. Então, a agitação com esse material gelatinoso facilita. Olha só, lembrando ali, ó, ali você está colocando sulfato de alumínio, aí ele vem para cá, agita essa água para quê? Para aumentar a superfície de contato entre os reagentes. Eu tenho gel e tenho a sujeira. Ah, mas não vai um bater com o outro. Agita, a sujeira bate naquele gel, gruda, não sai mais, e aí, depois disso, vai para o sistema de decantação. Aí, aquele material gelatinoso com a sujeira, a água fica parada, como ele é bem denso, ele vai descer de forma muito rápida. É o princípio das piscinas. Se alguém tem piscina em casa, usa um produto que você joga na água e liga a piscina. Ou seja, aquela água fica agitando, a sujeira gruda, e depois desliga. A sujeira vai para o fundo, pega aquele aspirador e limpa só o fundo da piscina. Pronto, a água está limpa e maravilhosa. Os decantadores. Só que na parte superior, repare que a sujeira foi para o fundo, a água está limpa. Na parte superior, escorre para o sistema de filtração. Sistema de filtragem. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia e pedregulho. Como eu falei, carvão ativado, o grande objetivo do carvão ativado é eliminar o odor. Então, aqui tem carvão ativado, onde tem areia fina, areia grossa, cascalho fino, cascalho grosso. Então, a água passa e ela sai limpa, cristalina, mas ainda com micro-organismos. E para matar esse micro-organismo, vamos colocar aqui a cloração. Aí você acrescenta cloro, esse cloro vai matar os micro-organismos. Depois que você clorar, vem a alcalinização, ele joga um cal na água, literalmente cal. Para quê? Qual é a função da alcalinização? Evitar incrustações nas tubulações que chegam à nossa casa. Aí coloca o flúor, então novamente a água está numa esteira, vai colocar o flúor para evitar as cáries, e finalmente essa água vai para um reservatório que por sua vez vai para a sua casa, que tem o processo de distribuição. Então, a ideia, quando você tem as questões envolvendo estações de tratamento de água, vocês vão ter que seguir esses princípios. A água tem que ser coletada e tem que ser tratada. E como é que é esse tratamento? Coloca os floculadores, aí vira aquele gel, aí a água decanta, depois ela filtra, vem cloro, vem flúor,
e distribuição. Se vocês lembrarem desses processos, resolvem grande parte desses problemas. E as imagens, elas facilitam muito a sua parte de interpretação. Bem claro isso aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Um pouquinho de química orgânica agora. Dá tempo? Tá. São 8h20, ainda dá tempo de fazer uma boa parte dessas revisões aqui. Então, agora, na lista nova, a parte da química orgânica, agora, uma química orgânica como um todo. Repare que nós temos aqui uma molécula, são carbonos e carbonos e carbonos, vários carbonos ligados entre si. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com uma espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. A resposta está aqui, ó. Sua estrutura é hexagonal. Só que a estrutura hexagonal é formada por 3 partes trigonais. 3 partes trigonais. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Vamos começar agora uma revisãozinha básica sobre química orgânica. Primeiro, uma pequena introdução. Química orgânica é a parte da química responsável pelos estudos dos compostos do carbono. Todos os compostos orgânicos têm carbono, todos, sem exceção. Mas nem todo composto que tem carbono é estudado na química orgânica. Bem claro isso aí. Gás carbônico, por exemplo, tem carbono, mas não é um composto orgânico. Ácido cianídrico tem carbono, mas não é um composto orgânico. Então, química orgânica estuda compostos do carbono. Esse carbono tem algumas propriedades. A primeira é autoexplicativa. Tetravalência. Quantas ligações o carbono pode fazer? Sempre 4. Segunda propriedade, ligações equivalentes. E quando eu falo em ligações equivalentes, eu vou entrar na hibridação. Se quiserem, anotem, eu vou deixar novamente lembrando. Lá no seu caderno do A Mais, todos os slides que eu estou comentando aqui estão disponíveis para você estudar. Se quiser revisar hoje essa matéria, vai lá, baixa teu arquivo no teu computador, no teu telefone e revisa. Está lá, tudo bonitinho. Os slides da aula de hoje, os exercícios estão disponíveis e a sugestão de exercícios, mais daqui a alguns momentos, a aula gravada. Então, se quiser algum processo, alguma coisa da aula, vá lá e assista mais uma vez. Importante que vocês dominem bem esse material. Pronto, agora toda a tela completa. Carbono que tem simples ligações. Carbono que tem simples ligações tem uma hibridação sp3. sp3. Ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos e geometria tetraédrica. Professor, eu vou ter que saber a geometria da molécula? Sim, lá naquela questão do Enem, ele pedia qual era a forma geométrica, qual é o tipo de carbono que tem lá. Ele tinha uma geometria hexagonal. Só que a geometria hexagonal é formada por várias partes trigonais. Não era um carbono sp3, não pode, porque o carbono sp3 ele é um carbono tetraédrico, ele é um carbono espacial. Geometria tetraédrica tem forma espacial. Pronto, o primeiro já foi. Segundo carbono. Carbono que tem dupla ligação. O carbono que tem dupla ligação tem hibridação sp2. sp2. Ângulo de ligação de 120 graus. Olha a resposta aparecendo. Geometria trigonal. Para. Como assim ângulo de 120? Se você olhar, se você lembrar daquele desenho da prova, eu tinha forma hexagonal. Qual que é o ângulo de ligação de um hexágono? 120 graus. E um hexágono é formado por 3 formas trigonais que se juntam. Portanto, já tem a resposta àquele exercício. Como aquela estrutura tem uma forma hexagonal, e a forma hexagonal tem ângulo de 120 graus, e o carbono sp2 tem um ângulo de 120 graus, portanto, aquela resposta indica hibridação sp2. Então, aquela resposta, aquela questão fala que o carbono tem hibridação sp2, porque ele tem ângulo 120 e geometria trigonal. Professor, mas ele falava que era hexagonal. Se pegar 3 formas trigonais e juntar as 3 formas trigonais, vai dar um hexágono. Um pouquinho de geometria aqui. E a última hibridação que vai me interessar é o carbono que tem 2 duplas ou uma tripla ligação. 2 duplas ou uma tripla. Hibridação sp, ângulo de ligação 180. 180 só pode ter uma geometria que é a linear.
Portanto, se aquela cadeia fosse uma linha reta, seria a hibridação SP. Ângulo de ligação 180 e geometria linear. E como é que eu vou determinar? Ou o carbono de tripla, ou o carbono que tem duas duplas ligações. Você tem essa lista aí, se vocês olharem nas alternativas, ele fala assim, hibridação SP, SP2 e SP3. Só pode ser uma dessas três respostas. Portanto, tem um negócio estranho aqui, SP3D, SP3D2. Anulem. Se você estiver falando em química orgânica, só pode ser SP, SP2 e SP3. Só. Anotaram as principais características. Tem que saber ângulo? Tem que saber geometria? Tem. Questão do Enem do ano passado, retrasado na realidade, fez esse tipo de cobrança. Agora, dentro das ligações químicas, existe uma outra matéria que também vou pedir para vocês anotarem. Orbital molecular. Sigma e pi. Agora sim, Gabriel, entra a ligação sigma, porque a ligação sigma é intraatômica, ou seja, é dentro do átomo que você está mexendo, não fora da molécula. Se você tiver somente simples ligações sigma, somente ligação sigma, se você tiver uma dupla ligação, se você tiver aquele sinal, entre aspas, de igual, uma dessas ligações vai ser do tipo sigma e a outra ligação vai ser do tipo pi. Se você tiver uma tripla ligação, uma ligação é sigma e duas ligações são pi. Então, olha bem, dentro da química orgânica ou em qualquer composto covalente, qualquer composto que tenha ligação covalente, você vai ter simples sigma, dupla, uma sigma e uma pi, e na tripla uma sigma e duas pi. De maneira prática, todas as ligações são sigmas, todas. Caso eu tenha mais de uma ligação, essa outra ou outras ligações vão ser do tipo pi. Facilita a vida também. Agora, vou evoluir um pouquinho. Isso aqui é das ligações equivalentes. E uma terceira propriedade do carbono diz em encadeamento. A cadeia carbônica formada quando o carbono pode e deve se ligar a 2, a 3, a 5, a 1 milhão de átomos de carbono. Então, quando você liga com outro carbono, você vai ter uma classificação. Tipos de carbono. Aí não precisa nem estudar, porque o nome já me dá a resposta. Carbono primário é um carbono que está preso a, no máximo, um carbono. Carbono secundário é aquele que está preso a 2. Carbono terciário, duvido que vocês me acertem. Carbono terciário está preso a 3 carbonos. E o carbono quaternário é aquele que está preso a 4 carbonos. Não precisa se preocupar, estou fazendo a lembrança. Primário preso a, no máximo, um carbono, secundário está preso a 2, terciário a 3, quaternário 4. Primário 1, secundário 2, terciário 3, quaternário 4. Pronto, resolve grande parte desse sistema. Agora, outro assunto que volta e meia aparece em prova. Só que dessa classificação das cadeias, apenas duas classificações eu vou pedir para vocês anotarem. Primeira classificação, ela é visual. Classificação das cadeias carbônicas frente ao tipo da cadeia. Ou ela é aberta, ou ela é fechada. Tá, professor? Quando é que uma cadeia é fechada? Quando não é aberta. E quando é aberta, quando não é fechada. Não. A cadeia fechada, ela tem alguma fonte, aliás, alguma forma geométrica. A cadeia fechada ou cíclica é uma cadeia que tem alguma forma geométrica, ou um triângulo, ou um quadrado, um pentágono, alguma coisa do gênero. Isso é a cadeia fechada, e a cadeia aberta é aquela que não tem forma geométrica. Isso é fácil. Então, cadeia fechada tem um triângulo, tem um quadrado, tem um pentágono, um hexágono, fechado. Se não tiver forma geométrica, cadeia aberta. Essa é tranquilo. Da mesma forma, a outra classificação, que diz respeito em cadeia normal ou ramificada. Novamente, lógica. Para ser uma cadeia ramificada, eu preciso ter um ramo. Olha bem, para ter uma cadeia carbônica, tem que ter o que pendurado nesse ramo? Carbono. Mais adiante, você vai ver que esse ramo é chamado de radical. Etil, propil, essa coisa da química orgânica. Então, olha bem, cadeia aberta ou fechada? Se tiver forma geométrica, fechada. Se não tiver, é aberta. Se você perceber que tem alguma coisa pendurada, e nessa parte que você tem alguma coisa pendurada em carbono, a cadeia é ramificada. Tá, professor? Não tem. Então, ela é normal. Fácil. Cadeia ramificada é aquela que tem ramo. Só que para ser uma cadeia carbônica, tem que ter carbono pendurado nesse ramo. Fácil. Agora, a terceira classificação, essa você precisa anotar. Opa, muito rápido agora.
Quanto ao tipo de ligação? Cadeia saturada e cadeia insaturada. O que é uma cadeia insaturada? Só precisa anotar uma delas. Para ser uma cadeia insaturada, possui pelo menos uma dupla ou tripla ligação. Reparem, coloquei uma letra maior, mais encorpada, sublinhada, entre carbonos. Para ser uma cadeia insaturada, você precisa ter pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Professor, para ser mista, perfeito, é isso mesmo, Marco. Para ter uma cadeia mista, tem que ter uma cadeia fechada com 4 carbonos e 4 carbonos no radical. 5 carbonos na cadeia fechada e 5 carbonos enfileirados no radical. Perfeito, isso que se escreveu aí. Agora, a cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Entre carbonos. Muito cuidado com esse sistema, cuidado. Ah, professor, mas não tem nem dupla nem tripla, saturada. Professor, mas tem dupla e tripla, mas não está entre carbonos, saturada. Porque você só precisa estudar um dos conceitos. Se a cadeia é insaturada, é porque ela tem uma dupla ou tripla entre carbonos. Entre carbonos. Ficou claro? Vamos lá. Vou te dar um exemplo só para vocês não esquecerem aqui, ó. Aqui embaixo, ó, reparem que eu tenho uma cadeia fechada, não tem nada pendurado para fora, é uma cadeia normal, e entre os dois átomos de carbono existe uma dupla, portanto, essa cadeia é fechada, normal e insaturada. Já essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia aberta, tem coisas penduradas para fora e tem carbono em uma cadeia ramificada, e como eu tenho insaturação entre os dois átomos de carbono, é uma cadeia insaturada. Porém, cuidado com essa molécula aqui, quer ver? CH3, C dupla O, OCH3. É uma cadeia aberta, obviamente, porque não tem nenhuma forma geométrica. Mas ela é uma cadeia normal ou ramificada? Cadeia normal ou ramificada? Vamos respondendo mentalmente aí. Ah, professor, é uma cadeia ramificada. Cadê a ramificação com carbono? Carbono não tem. Temos um oxigênio, 1, 2, 3, 4. Essa seria a minha sequência principal. Como o que está para fora não é carbono, é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Ah, professor, tem uma dupla ligação lá entre o carbono e o oxigênio. Então, ela é uma cadeia insaturada. Volta para a definição. Para ser uma cadeia insaturada, porque eu tenho uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Como eu tenho uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, essa dupla não vale. Logo, eu tenho uma cadeia saturada. Embora eu tenha dupla ligação na cadeia, mas elas não estão entre átomos de carbono. Outro cuidado. Qual é a hibridação desse carbono aqui? Ó? Professor, mas esse carbono tem uma dupla com oxigênio. Quando eu falar em hibridação, não importa com quem. O carbono tem dupla ligação. Ponto final. Esse carbono é um carbono sp2. Professor, mas a dupla não está entre carbonos, não me interessa. Quando eu falo em hibridação, eu estou falando na ligação do carbono. Desse carbono aqui, ó. E esse carbono tem dupla ligação, não importa com quem. Ele é sp2. Agora eu estou falando na classificação da cadeia. Todos os átomos envolvendo esse processo. Qual é a classificação dessa cadeia? Eu tenho que ter uma dupla ou tripla entre carbonos. Aí é uma outra parte conceitual. Quando eu falo em hibridação, eu estou falando só desse carbono. Não estou falando da classificação da cadeia, estou falando de todos os átomos que estão presentes na estrutura. Então, cuidado na hora que vocês forem classificar. E o último cuidado que vocês vão ter, quanto à natureza. Cadeia homo ou heterogênea? Novamente, só uma das definições vocês anotem. Quando que uma cadeia é heterogênea? Quando ela possui um átomo diferente de carbono entre carbonos. Você vai encontrar o tal do heteroátomo. Um átomo diferente de carbono entre carbonos. Um nitrogênio, um oxigênio, um fósforo entre átomos de carbono. Aí a cadeia é heterogênea. Professor, se não tiver homogênea. Se não tiver nenhum átomo diferente, homogênea. Para ser heterogênea, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Novamente, destaquem esse entre carbonos, porque isso aqui é importante. Aqui meus exemplos, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa cadeia aqui, ó. Fica mais fácil para vocês enxergarem ali, ó. Cadeia aberta, normal, não tem dupla, não tem tripla, cadeia saturada. E como eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio está entre carbonos, essa cadeia é heterogênea. Lá em cima,
aberta, normal, saturada e homogênea. Agora, cuidado aqui, ó, cuidado. Cadeia aberta, porque não tem forma geométrica. A professora, é uma cadeia ramificada. Cadê o carbono da ramificação? Não tem, portanto, é uma cadeia normal. Ah, mas ela é uma cadeia insaturada porque ela tem dupla ligação. Não, ela tem dupla, mas para ser uma cadeia insaturada, a dupla deve estar entre carbonos. A dupla não está entre carbonos, portanto, é saturada. Ah, professor, mas ela tem oxigênio, olha o oxigênio aparecendo ali. Embora tenha oxigênio, para ser uma cadeia heterogênea, ela deve estar entre carbonos. E o oxigênio não está entre átomos de carbono, portanto, homogêneo. Cuidado com as duas últimas classificações. E aí, só para encerrar a nossa aula, faltam duas outras classificações. Classificação das cadeias em termos das cadeias fechadas. Ela pode ser aromática, quando tiver um desses três desenhos aqui. Ou você vai ter uma forma hexagonal com três duplas ligações alternadas, ou naquela forma à esquerda ou à direita, que elas estão em ressonância, ou de forma mais simplificada, o hexágono com a bolinha no meio. Essa cadeia é uma cadeia fechada aromática. Tá, professor? E se não aparecer esse desenho? Se não aparecer esse desenho, ela vai ser uma cadeia alicíclica. Cadeia alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Cadeia fechada que não é aromática. Essa é a cadeia alicíclica. Agora, um outro cuidado. Existe um outro termo que é antigo, mas que pode aparecer na prova, é a chamada cadeia alifática. Cuidado com ali. Alifática, alicíclica, acíclica. Cuidado com essa letra A no começo dessas palavras da química orgânica. Cadeia alifática é toda a cadeia que não é aromática. Doutor, mas o exemplo anterior, a cadeia alifática é uma cadeia fechada que não é aromática. A cadeia alifática é toda a cadeia aberta ou fechada que não é aromática. Portanto, eu posso dizer que todas as cadeias abertas são cadeias alifáticas. É uma coisa óbvia. Se a cadeia é aberta, ela não é fechada. E se não é fechada, ela não pode ser aromática. Então, cadeia alifática é toda e qualquer cadeia que não é aromática. E quando eu falo em todo e qualquer tipo de cadeia, vale as cadeias abertas e as cadeias alicíclicas, as cadeias fechadas que não são aromáticas. Feche desse sistema. E bem rapidinho, só para dar início da aula de hoje, a nomenclatura dos compostos orgânicos. Nomenclatura, o que eu vou precisar? Primeiro procedimento. Para você nomear qualquer composto químico da química orgânica, 2 minutinhos estou terminando. Raiz, meio, terminação. Raiz, meio, terminação. Só para refrescar a memória de vocês. O que é a raiz? A raiz indica uma certa quantidade de carbono. Deixa eu colocar todos aqui para facilitar. Você sabe disso, só estou refrescando a sua memória. 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 BUT. MET, ET, prop, BUT. Ou seja, os 4 carbonos que você precisa memorizar. Para 5 carbonos é mais fácil. 5 vale pente. Se tiver 6 carbonos X, 7 ET, 8 OCT, 9 NON, 10 DEC. Já é o suficiente para a prova do Enem. MET, ET, prop, BUT, pente, X, ET, OCT, NON, DEC na mesma respiração. O meio. Ligação entre os carbonos no meio. Quando você tiver simples ligações AN, dupla em, tripla in, duas duplas, de. Simples AN, dupla em, tripla in, duas duplas de em. Lembrou disso? E a terminação vai depender da função orgânica, que é assunto para a semana que vem. Se for um hidrocarboneto, termina com O. Se for um álcool, termina com ol. Se for um aldeído, termina com al. Se for uma acetona, termina com ona. Se for um ácido carboxílico, termina com i. Então, a terminação vai depender da função orgânica. Se vocês quiserem já adiantar, olhem lá no seu caderno do A+, eu já deixei todas as funções orgânicas previamente para vocês estudarem de forma antecipada. Então, o que vai acontecer na semana que vem, que é a última semana dessa nossa revisão? Eu vou trazer as funções orgânicas, vou trazer a isomeria e uma pincelada importante sobre algumas reações que são importantes para o Enem. Então, fecho o nosso assunto aqui, relembrando
que lá no seu caderno do A Mais existe uma lista de exercícios com as aulas das semanas dessa e da próxima, e os slides da aula de hoje, e também estão as informações referentes aos exercícios que você vai ter que fazer nessa semana. Já adianta para lá. E daqui a alguns minutos, algumas horas, você vai ter também a aula gravada, se você quiser revisar algum tópico importante. Então, fecho por aí, se inscrevam já na outra aula, estou quase estourando meu tempo, mas de qualquer maneira, estou dentro do meu tempo aí. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana, se é que vai ter prova ali, mas eu acredito que vai ter. Boa prova no domingo, vão com calma, verifique onde você vai fazer a prova, vê direitinho o endereço, chega mais cedo, de preferência 1 hora mais cedo, para evitar problemas de chegar aglomeração, chegar aquele monte de carro em cima da hora, trânsito. Vão com calma. Boa prova, se cuidem, façam as provas fáceis, as questões fáceis primeiro. O Enem privilegia que você faça as questões fáceis primeiro. Então, faça a prova com cuidado, com calma, respira, na hora que estiver cansado, toma uma água, pega lá uma barrinha de cereal, alguma coisa, faça uma boa prova no domingo. Então, boa quinta, boa semana, boa prova no final de semana. Não pode dizer bom final de semana, porque vocês não vão ter, vai ter prova do Enem para vocês fazerem, mas boa prova e até quinta da semana que vem, fechou? Abraço e se cuidem. Boa prova, até lá. O que mais, Gabriel? Mais Maria?